Então, galera, já estamos voltando aí, mostrando direto o slide que fala do transporte intermodal, ou seja, o transporte entre modalidades. Essa arte aqui eu tirei de uma prova da UERJ e ela mostra exatamente aqui situações aonde as modalidades de transporte vão ser usadas de forma conjugada. E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, a gente não pode achar que o modelo de transporte vai ser sempre bom. Por exemplo, eu não posso dizer que uma ferrovia vai ser sempre a melhor solução para um deslocamento que eu preciso fazer. A ferrovia vai ser muito interessante se eu precisar carregar toneladas de minério de ferro por 3.000 quilômetros. Aí sim, a ferrovia vai ser, principalmente se for pelo interior, a ferrovia vai ser o mais apropriado. Agora, se eu preciso cumprir distâncias pequenas, distâncias relativamente curtas, se o volume, é relativamente pequeno também, e principalmente se eu estiver em áreas densamente povoadas, dificilmente a ferrovia vai ser a melhor opção. E aí, nesse caso, o caminhão, inclusive os caminhões de pequeno porte, os caminhões de menor porte, vão ser a melhor alternativa. Então, eu posso dividir exatamente essa tarefa, fazendo com que, olha, o grande volume e a grande distância vem por ferrovia, ou, se houver a possibilidade, vem por navio. Uma vez que desembarcou no porto, uma vez que desembarcou no terminal, eu posso encostar os caminhões e aí eu divido essa carga em volumes menores e os caminhões vão distribuir nos locais mais próximos. Perceberam? Então, se eu faço uma estratégia como essa, se eu uso uma estratégia como essa, eu estou exatamente fazendo uso da intermodalidade, que é exatamente o que os países mais desenvolvidos, os países que têm um sistema de transporte mais evoluído, vêm fazendo, para potencializar as características de cada modal, para minimizar os custos, aumentar a rapidez, aumentar a eficiência, diminuir a poluição. Então, essa ideia de usar cada modal de transporte de acordo com a sua característica, de acordo com a sua necessidade, isso vem crescendo cada vez mais. Então, voltando lá, ele coloca quatro situações. Primeiro aqui, a rodoviária rolante, ou autoestrada ferroviária, é o transporte de caminhões e seus motoristas em um vagão. Então, percebo, a maior parte da distância eu já carrego, com os caminhões aqui em cima, percebam como é que isso agiliza, e aí ao longo do caminho eu posso ir parando, e aí cada caminhão vai descendo e vai para o lugar, vai para o destino que ele para fazer a entrega. Tá? Aqui embaixo o transporte combinado, apenas as caçambas, e aí depois quando eu chego no lugar onde está o caminhão parado, a caçamba vai aqui para a boleia do caminhão e o caminhão leva embora. Aqui o transporte de containers, né? Que aí você o leva de caminhão até o porto e o porto do porto você coloca o container no navio. E embaixo, a técnica do semitrem, em que as caçambas ficam em vagões, tá certo? E você vai carregando ao longo aí da distância que você pretende, que você precisa. Tudo bem? Então, entender a ideia da intermodalidade é usar diferentes modelos de transporte de acordo com a minha necessidade, de acordo com a característica do meu produto, de acordo com a distância que eu quero percorrer. Ok? Bom, voltando lá, para o nosso slide, vamos aqui para os modais. Vou falar especificamente de cada um deles e quais são as principais características desses modais de transporte no Brasil, tá certo? Então, o Brasil tem mais 1,5 milhão de quilômetros de rodovias, aproximadamente, sendo que 95% dessas rodovias são estaduais ou municipais. São estradas menores aí que estão dentro dos estados ou dentro dos municípios, tá certo? Apenas 14% de todas essas rodovias que estão aí são pavimentadas. Olha que loucura. Não sei se vocês têm essa dimensão, porque como vocês vivem na cidade, né, no Rio de Janeiro, a gente tem a impressão, suponho que todos, a maioria, né, mora no Rio, Niterói, cidades aqui da região metropolitana, então a gente dificilmente se depara normalmente com estradas não pavimentadas, mas a realidade do Brasil é muito difícil com relação à pavimentação,
como vocês estão vendo aí, apenas 14% dessas estradas são pavimentadas. E outro dado importante, que é o dado que está no parêntese aqui, das estradas pavimentadas, 85% são federais. Então, olha só que loucura, a maioria das nossas estradas, elas são estaduais e municipais, certo? E de todas as nossas rodovias pavimentadas, 85% são federais, ou seja, quais rodovias estaduais ou municipais estão pavimentadas efetivamente? Praticamente nenhuma, né? Então, voltando lá, aqui, 90% das rodovias são pistas simples, ou seja, isso atrasa a viagem, isso torna a viagem menos segura, as pistas não são duplicadas, então aumenta aí o custo, no caso da carga, aumenta o risco de acidente, e eventualmente isso também vai incidir no custo, ou seja, não é o ideal ou não seria o ideal para as rodovias. 15% dessas rodovias viraram concessões, ou seja, elas foram, a administração das rodovias foi entregue a empresas particulares, e aí é quando você precisa pagar o pedágio, tá certo? Nas rodovias, a rodovia continua pública, é importante que a gente diga isso, mas ela está sendo administrada pela iniciativa privada. E as rodovias que continuam sendo administradas pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, esse você não paga o pedágio, esse você paga o imposto, o principal deles, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, que tem exatamente como a arrecadação destina-se à manutenção das rodovias, ou pelo menos deveria, né? Deveria servir para isso. Bom, hoje nós temos 2 milhões de veículos de cargas cadastrados no Brasil, registrados no Brasil, um número bem significativo, justamente por conta da quantidade de cargas que o Brasil transporta, né? 70%, como vocês viram ali basicamente, das cargas circulam por rodovias. 60%, perdão. Bom, o modal ferroviário, que são as ferrovias, o segundo em importância quando a gente está falando de cargas, aí tem um total de 30 mil quilômetros já implantados, 30 mil quilômetros de ferrovias implantadas efetivamente e 16 mil quilômetros por implantar. Não sei se vocês vão se lembrar, mas as rodovias têm mais de 1,5 milhão de quilômetros, enquanto que as nossas ferrovias têm aí 30 mil quilômetros apenas implantados, certo? A malha ferroviária do Brasil, só para vocês terem uma ideia, que já está implantada, né, a malha que já está implantada, ela é menor do que a malha ferroviária da Argentina. A malha ferroviária argentina tem hoje cerca de 36 mil quilômetros e a Argentina é bem menor do que o Brasil, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente acabou deixando de lado, né, as ferrovias, a gente abandonou as ferrovias, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Tá? Ainda assim, o modal ferroviário transporta um valor significativo das cargas, né, cerca de 600 milhões de toneladas, e nós temos cerca de 3 mil locomotivas em uso e aproximadamente 100 mil vagões também em uso para transportar essas cargas. Então, mesmo com todo o sucateamento que houve a partir da segunda metade do século XX, o modal ferroviário continua aí firme e forte, ele continua resistindo. E nós temos também o volume de passageiros, 1,2 milhão passageiros transportados, em média, por ano, e não só, a gente está falando não só dos passageiros que são transportados pelos trens urbanos, mas nós temos duas linhas que pertencem hoje à Vale, né, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale, que foi privatizada. Nós temos duas linhas que interestaduais, são as únicas duas linhas interestaduais que circulam no Brasil, linhas ferroviárias interestaduais. Uma delas é que liga o município de Carajás, no interior do Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão, no porto em São Luís. Então, eu saio do interior do Pará e vou para o Maranhão e vou para São Luís. Essa ferrovia ela é compartilhada
ou seja, tem o trem de carga, que serve para trazer o minério de ferro de Carajás para o porto de Itaqui, e nessa mesma linha eu também circula o trem de passageiros da Vale, o trem da Vale. A segunda linha é a que liga Belo Horizonte a Vitória, a Belo Horizonte, Minas Gerais, a Vitória, no Espírito Santo. Então, e também pertence à Vale e funciona no mesmo esquema que a ferrovia, a estrada de ferro Carajás. Ela sai lá do quadrilátero ferrífero, chega até o litoral, chega até, na verdade não é até Vitória, até Cariacica, que é o município da Grande Vitória, e da mesma maneira que circulam as cargas, circula ali também o trem de passageiros, tá certo? Infelizmente são as duas únicas linhas regulares interestaduais que nós temos de trens de passageiros. Lembrando que os trens aqui da Supervia, por exemplo, não são interestaduais, são intermunicipais, né? Os trens que vão para a Baixada, tá certo? Bom, voltando lá para o nosso slide, vamos agora dar uma olhada no modal aquaviário aqui no Brasil. Bom, nós temos 8.500 quilômetros de costa, o que deveria, por si só, já mostrar para quem depende do transporte no Brasil, para quem planeja transporte no Brasil, que nós deveríamos usar a nossa costa, certo? A gente, mais do que as ferrovias, nós poderíamos usar o modal aquaviário, porque como vocês viram naquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês, ele é o mais barato de todos. Nós temos uma costa enorme e a grande maioria da população brasileira vive muito próxima da costa. As nossas principais cidades estão muito próximas da costa. Então a gente podia fazer a navegação de cabotagem, eu vou mostrar daqui a pouco um mapa para vocês, ou seja, a gente poderia fazer uma navegação margeando a costa brasileira para fazer o transporte de cargas. Isso tornaria o transporte muito mais seguro, muito mais barato, mas infelizmente a gente não faz. Tá? Então, continuando aqui com algumas características, nós temos 110 unidades portuárias hoje no Brasil, não só portos, mas terminais menores, mais ou menos não há 110 unidades portuárias registradas oficialmente. Dessas, 51 são públicas, há portos e unidades privadas também. Nós temos 21 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, tá certo? No Brasil. É um volume bastante significativo, que transporta, apesar de tudo, 1 bilhão de toneladas de cargas todos os anos. É um volume muito significativo, até pela própria característica do modal, os navios que são capazes de carregar um volume muito grande de carga por vez, certo? As principais cargas são o minério de ferro, o petróleo, e alguns produtos agrícolas, né? A soja, o milho, o açúcar, né? Tudo bem? São aí os principais produtos que circulam pelo modal aquaviário. E por último, né, só para a gente poder finalizar aqui, né, o transporte aéreo, que como eu falei para vocês, está crescendo cada vez mais. Ó, vamos lá. Modal aeroviário, aqui. São mais de 2.500 aeródromos, né, não só aeroportos, né, de grande porte, mas a gente está falando de aeródromos também. Mais de 500 são públicos, administrados pelo poder público. Os maiores foram concedidos para a iniciativa privada, como é o caso do Galeão, como é o caso do aeroporto de Guarulhos, como é o caso do aeroporto de Florianópolis, do aeroporto de Vitória, Natal. Então, os grandes aeroportos do Brasil, os mais lucrativos, eles foram todos entregues à iniciativa privada. Há planos para que outros aeroportos sejam privatizados, mas, por enquanto, nós temos aí apenas os maiores, que acabam transportando o maior volume de passageiros. Bom, são 120 milhões de passageiros transportados em média, né, principalmente passageiros, e 1 milhão de toneladas de carga. Percebam que, no comparativo com o modal aquaviário, a diferença é abissal. Até por conta da própria característica, a diferença entre o que o avião pode carregar e o que o navio pode carregar é muito grande. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha e depois a gente volta
Em seguida, a gente volta para falar dos corredores de exportação e da navegação de cabotagem e seguir aí também com outras características do transporte no Brasil. Tudo bem?